Olá, queridos, eu sou o pastor Israel, estou aqui na plataforma de ensino da Igreja Batista Palavra Viva, no pódio. Nós estamos falando sobre casamento em foco e nós já estamos entrando na nossa quinta aula e hoje o tema será sexualidade. Eu quero começar lendo com vocês o texto que está em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estar com Jesus é a certeza de termos uma vida plena, uma vida relevante, uma vida que tem em Jesus tudo o que é necessário para que nós venhamos cumprir todos os nossos propósitos. Estar com Jesus é saber que nós temos plenitude, que temos condições de viver e viver muito bem, gozar de toda a capacidade, de todo o potencial de vida. Isso nós conseguimos com Jesus. Lá em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão a mim. Estar indo ao Pai significa estar indo em direção daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos possibilita todas as coisas. Então, no João 14,16 está dizendo que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Estar alinhado com Jesus por si só, já temos propósito, Quando estamos com Jesus, nós já temos propósito, temos revelações, entendimento claro de todas as coisas e vida. Mas Ele quer que vivamos algo mais. Ele não quer que só que tenhamos vida. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E a vida em abundância em todas as áreas. Em todas as áreas mesmo. Inclusive no sexo. Inclusive na nossa intimidade, na nossa relação com nossa esposa. Deus criou o homem e a mulher. E criou para serem felizes, desfrutar de felicidade, desfrutar de prazer. Deus criou o homem e a mulher, criou o casal para que ambos eles consigam caminhar juntos e façam todas as coisas juntos e tenham um prazer em tudo que façam e cumprir os seus propósitos de dominar, de administrar, de multiplicar, de prosperar e de serem felizes com as capacidades que o Senhor os deu. Vamos lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Uma das primeiras coisas que a gente vê é que Deus criou o homem e entendeu que não era bom que ele andasse só. Deu a ele uma ajudadora, deu a ele uma companheira, deu a ele uma parceira de vida, que juntos eles conquistariam tudo aquilo que devia ser proposto, que foi proposto a ele. Esse é o desejo do Senhor. Em 2:24, em Gênesis também, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Deus traz o homem, tira do lugar onde ele está, leva ele para um outro lugar, e nesse lugar ele transforma homem e mulher no casal de uma só carne. Isso é maravilhoso. Uma só carne, uma só direção, um só pensamento, buscando os mesmos propósitos, buscando as mesmas coisas, sendo parceiros um do outro. Esse é o desejo de Deus para o homem, que ele ande junto com a sua esposa, que ele caminhe com ela, que ele compartilhe do prazer da vida com ela e também compartilhe das responsabilidades que a vida dá para eles. Seguindo em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, a gente tem isso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. A gente está falando de uma bênção de Deus. Quando a gente fala que Deus abençoa, Ele tem o prazer, Ele tem a alegria de que esse homem viva super bem. E disse-lhes ao homem e à mulher: frutificai. Multipliquem-se, frutifiquem, Multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-a, dominai os peixes do mar e sobre as aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. Então o desejo de Deus é que o homem e a mulher se multiplicasse, frutificasse e dominasse sobre todas as coisas que existiam naquela época. Deus chamou o homem e a mulher para cumprir o propósito. E deu ao homem e à mulher tudo aquilo que eles necessitavam, que era necessário para que eles pudessem viver bem. A capacidade da somatória das suas capacidades, o entendimento do papel de cada um, e também deu o prazer de que o homem e a mulher, os cônjuges, a esposa e o esposo, dariam um para o outro. O sexo
né, nesse contexto todo, é uma evidência externa de uma obra interna. Quando duas pessoas realizam um enlace matrimonial, se casam, né, eles se tornam uma só carne, ou seja, se tornam uma só pessoa, como é o desejo de Deus. Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem se casar, homem e mulher, e pudessem cumprir um papel. E nesse papel de casamento, né, de homem e mulher, ele deu tudo o que era necessário, ele abençoou, né? Ele quer que viva e viva com uma vida em abundância. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, e o sexo é um sinal desta aliança, né? Deus chama dois para que sejam um, coloca o amor nos seus corações um para o outro, o entendimento de um propósito. Então eles têm dentro de si um sentimento muito forte. E o sexo, esse ato de intimidade, ele é um sinal dessa aliança, um presente de Deus, né, para o casal, né, uma forma de mostrar que eles caminham juntos e trocam trocam sentimentos e trocam prazeres um com o outro. O sexo foi criado por Deus e ele é bom. E é um presente para aqueles que se tornam uma só carne pelo casamento. O sexo ele deve ser uma expressão de amor, de entrega. O sexo, além de gerar filhos, ele deve gerar prazer para o casal. Nós estamos falando de sexo aqui, nós estamos falando de intimidade, do relacionamento, da intimidade de um casal. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que ele é bom, ele foi criado por Deus, ele tem um propósito, né, de gerar filhos, mas também de gerar prazer, de trazer alegria, de completar um outro, de demonstrar entrega. E a gente vai estar lendo um pouquinho mais na frente, a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, de como ele é perfeito na presença do Senhor, ou seja, segundo a vontade de Deus, no cumprimento desse propósito. O ponto que eu quero falar agora é Deus em relação ao sexo e o que a Bíblia fala. A Bíblia não é tímida ao descrever os planos de Deus para o ato de fazer amor. Se você não acredita nisso, eu quero te convidar para que você passe algum tempo lendo o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, com seu cônjuge, e veja o que acontece. É um livro que fala sobre um relacionamento, que fala sobre amor, é um livro poético, um livro muito bonito, e realmente é algo bacana de se ver com a nossa esposa e a esposa com o seu esposo. Deus tem prazer na beleza do sexo e celebra o seu propósito. Deus quer estar intimamente envolvido com a nossa intimidade. O sexo, dentro do contexto conjugal, não é apenas bom e permitido, ele é sublime e ele é incentivado por Deus. Ele é algo necessário. Deus criou o homem e a mulher e deu a ele o sexo e falou assim, é importante que vocês façam, é necessário, é incentivado. Fazer sexo é como apertar um botão e acionar o recarregamento das baterias do relacionamento. O relacionamento é a comunicação, é o dia a dia, é o bate-papo, é a vida como um todo, é você estar feliz quando a sua esposa e seu esposo estão felizes, estar triste quando um e outro está triste, quando você busca solucionar problemas, resolver problemas, lidar com problemas, passar por tempos difíceis. Então o sexo, né, essa manifestação externa do amor, ele celebra, ele fortalece o relacionamento. Uma vida sexual saudável não é a essência do casamento, mas o seu valor ele não pode ser menosprezado. Ou seja, não se casa somente para fazer sexo. O sexo faz parte do casamento, mas é uma parte muito importante. E Deus pretende que o ato de fazer amor, o sexo, seja uma celebração, um lembrete maravilhoso da aliança profunda que entrelaça a vida do casal. A gente sabe que Deus é um Deus de aliança, e o sexo é uma maneira de nós celebrarmos essa aliança, de nós lembrarmos aquilo que fora dito no nosso casamento, né, nas promessas, nos votos, no desejo de ter uma vida plena, de ter uma vida realmente abençoada por Deus, e é algo muito bom. A reprodução é um dos propósitos do sexo, mas desde o princípio Deus o designou para que fosse uma fonte de êxtase, de prazer, de alegria, de algo muito bom. Olha o que fala lá em Provérbios capítulo 5, os versículos 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciam todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraída perpetuamente. É lindo de ler esse texto no que diz respeito ao casal. Deus criou o sexo e o configurou suas sensações. O nosso prazer é o prazer de Deus, é o prazer dele. E ele não quer abreviar os nossos prazeres sexuais. Ele quer santificá-lo. Cara, é uma expressão interessante, né? A santificação do sexo, ou seja, você entender que o sexo é uma obra do Senhor, é um presente de Deus.
é algo que deva acontecer de uma forma natural, de uma forma prazerosa. Não tem que ser pesado, nem tem que ser obrigatório. Deus não quer que a mulher faça por fazer, o homem faça por fazer. Ou Deus não quer que haja luxúria, ou seja, somente você alcançar o desejo próprio. O sexo é uma expressão de amor, e amor a gente sabe que é doação, é você completar a alegria do teu cônjuge, né? Então eu quero falar um pouco sobre essa questão da santificação do sexo, né? A santificação é uma jornada da santidade, que também podemos dizer que é uma jornada para alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. Ou seja, quando nós entendemos que Deus criou o sexo é bom, tem propósitos, né? Constitui e traz benefícios, né? Nós temos que entender também que aquele que fez o sexo, que nos fez e deseja a vida plena, ele quer que nós santifiquemos o sexo. Na verdade, ele quer que nós levamos os nossos relacionamentos e o sexo, né, para que se tenha algo muito melhor. Começamos a desenvolver uma vida sexual excelente, o que faz parte do melhor de Deus para nós, quando abraçamos o chamado de Deus à santidade no quarto do casal. Ou seja, eu começo a falar sobre aquilo que vai nos levar, ou levar o casal, a ter o melhor do seu relacionamento. Inclusive ter o melhor de uma vida sexual. Muitas vezes a gente tem dificuldade por conta de coisas que aconteceram no passado, por conta de medos, por conta de vergonha, por conta de abusos. E nós precisamos restaurar isso, porque Deus não quer que nós tenhamos uma vida mais ou menos. E também Deus não quer que nós tenhamos um sexo que seja mais ou menos. Ele quer que o sexo leve o casal ao êxtase, ao prazer. Então tudo aquilo que atrapalha, a gente tem que colocar à luz da Bíblia, segundo a vontade de Deus. E a gente entende que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida plena. Então, desejo de Deus é que o sexo seja bom, mas só Deus só poderá santificar, ou tornar santo, ou tornar bom aquilo que nós oferecemos a Ele. Infelizmente, muitos de nós nos recusamos a apresentar a nossa sexualidade a Deus porque temos vergonha dos erros cometidos ou porque muitas vezes somos prisioneiros dos abusos que vivemos no passado. Ou seja, coisas que aconteceram no passado cria obstáculos para que você possa, agora sim, casados, né, viver o melhor do sexo. A gente sabe, a gente aprendeu que o sexo é para o casal, ele é abençoado no casamento. Fora do casamento, ele traz problemas sérios, ele traz vergonha, ele traz prejuízos, porque Deus abençoou o sexo no casamento e somente no casamento. Mas muitos acabam entrando numa vida sexual fora do casamento, passando por situações terríveis, tendo marcas terríveis, e que não acaba quando você casa. Muitos desses que viveram coisas ruins no passado acabam levando marcas terríveis para dentro do seu casamento. E como nós estamos falando desde o início da aula hoje, Deus quer o melhor. Então nós precisamos vencer, por exemplo, a vergonha que atrapalha, o medo, né, de você procurar consertar. Você acaba tentando querer conviver com aquilo. Ah, tá ruim, mas tá bom, deixa seguir. E a gente sabe que esse é o desejo do inimigo, que a gente não foque o melhor de Deus, que a gente não foque Deus. Deus quer o melhor para a nossa vida. Então a vergonha quer manter o foco em nós e longe de Deus. Ela nos aprisiona, né, na tentativa de fazer com que rejeitemos a misericórdia e a graça de Deus. Então, se você não está vivendo o melhor do seu relacionamento, da sua intimidade, você não pode ter vergonha de procurar ajuda, de orar, de buscar a presença do Senhor, de buscar misericórdia por conta de alguma coisa que viveu no passado, de buscar perdão e sentir-se perdoado, e a graça para que seja muito melhor. No final do dia, continuamos com as nossas dores, barreiras que nos impedem de viver o melhor de Deus em nossa intimidade e em nossa vida sexual. Então, mais uma vez eu quero reforçar. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer que nós vivamos o melhor, inclusive no sexo. Muitas vezes nós não vivemos isso porque nós não permitimos que o Senhor traga cura, traga conserto, traga a restauração daquilo que talvez tenha sido contaminado ou destruído por conta de erros do passado, ou até mesmo de abusos que aconteceram. Você não teve escolha, mas uma sociedade caída, a sociedade essa que nós vivemos, pode trazer prejuízos para os meninos ou para as meninas. E quando esses meninos e meninas se tornam jovens, se tornam adultos, entram no casamento,
entram com erros, entram com marcas que faz com que eles não consigam viver a plenitude que é o desejo de Deus para a nossa vida, em especial para o casamento. Não permita que a vergonha do pecado, ou o abuso, o impeça de desfrutar toda a plenitude da intimidade conjugal e o êxtase conjugal. Deus anseia em curar tudo que está quebrado e torná-lo santo. Nenhuma herança, nenhum fracasso pode desqualificar os filhos de Deus, impedindo-os de estabelecer uma vida plena em seu relacionamento. Então, queridos, entenda, se você está vivendo hoje uma vida sexual, um relacionamento íntimo com sua esposa, com seu esposo, que não é bacana, que você não consegue viver prazer, ter alegria daquele momento, procure Deus. Procure o perdão, procure reconhecer, procure saber o que está acontecendo. Peça para o Espírito te mostrar o que aconteceu no passado. Peça para o Espírito Santo te mostrar onde você está aprisionada, por que você não pode viver o melhor do seu marido, por que o seu marido não pode viver o melhor de você. É muito importante que nós entendamos que o plano de Deus, o plano inicial de Deus é que o sexo, que a intimidade, que o casal viva a sua plenitude, viva o melhor. Como a gente viu em Gênesis, como a gente está vendo na palavra do Senhor. Só que tem algo muito importante que é necessário a gente conversar. Mas só Deus pode santificar, ou só pode restaurar a nossa sexualidade e redimir os nossos erros do passado, presentes ou futuros, né? E é somente pela sua graça que o leito matrimonial se torna um refúgio de realização e amor. Mas Deus só pode santificar aquilo que a gente traz ele para perto. Seja qual for a história do passado, Deus deseja restaurar a sexualidade de um modo completo. Não importa o que aconteceu. Nada é maior do que o poder de Deus e nada é mais forte do que as promessas que Deus tem nos dado de sermos um casal que viva uma vida plena em todas as áreas, em especial na sua vida sexual. A graça dele é maior do que qualquer coisa que você já tenha feito ou você tenha sofrido. Mas você não pode ter acesso à graça de Deus, a não ser que, primeiro, faça dele Senhor da sua sexualidade. Reconheça as suas necessidades e entregue a Deus. Ele transformará um pesadelo sexual, em um sonho maravilhoso, que complete, que alcance aquilo que Deus deseja para o casal. Então nós precisamos entender claramente. Deus tem um plano para mim. Esse plano é que eu tenha uma vida plena em todas as áreas da vida, inclusive na minha vida, na minha área sexual. O casamento foi feito, né? E foi dado. O casamento é um plano de Deus e foi dado um presente maravilhoso para o casamento, que foi o sexo, que é a celebração da aliança. E nisso tudo nós temos a confirmação, nós temos o desejo de Deus transformar o sexo em algo muito bom para o casal. Só que muitos casais acabam não vivendo isso. Por quê? Porque tem erros, passam situações no passado, e isso tudo acaba fazendo com que o sexo não seja tão bom assim. Algumas ideias erradas, alguns pensamentos errados, mas principalmente pecados do passado e abusos, marcas terríveis que criaram uma prisão no teu coração e não permite com que você se dê o máximo para o seu cônjuge. Faça dele feliz e ele consiga fazer você feliz. Para que isso aconteça, é necessário que você traga Deus para dentro da tua sexualidade, do teu relacionamento, da tua intimidade. O que significa isso? Que você permita que Ele cure, que você permita que Ele restaure, que você permita que Ele consiga fazer com que a sua vida seja plena. Mas para isso você precisa reconhecer seu erro, você precisa reconhecer a sua dificuldade. Muitas vezes pedir ajuda para conselheiros, para os pastores. Nós temos na nossa igreja o Ministério de Casal, que é uma bênção. Se você ainda não teve a oportunidade de participar de um dos cursos, de procurar um dos conselheiros da nossa igreja, temos o Ministério de Cura e Libertação, temos os pastores da nossa igreja. Queridos, nós estamos fazendo uma colocação que não vem resolver todas as questões que diz respeito a sexo nesse curso. Mas eu quero abrir uma porta, a fim de que você vislumbre a vontade de Deus para a tua vida. E você vislumbre o quanto é importante a realização do sexo e que ele seja bom. Para isso você tem a promessa de Deus. Se você não está vivendo isso, eu quero dizer uma coisa para você: procure ajuda. Procure a Deus, procure aqueles que representam Deus, para aqueles que falam sobre Deus, para aqueles que possam te ensinar sobre esse ato, sobre essa celebração, sobre esse algo que é tão falado em cantares de uma forma tão poética, tão maravilhosa. Deus tem o melhor para você. Honre o seu leito nupcial. Quando nós honramos o nosso leito nupcial? Quando nós fazemos da nossa intimidade algo que realmente alegra a Deus e traz alegria ao nosso coração. Quando nós quando nós honramos o nosso leito nupcial, quando se vive o amor e não a luxúria. O amor doa, a luxúria só pensa em si. O homem tem que amar a sua esposa.
O homem tem que dar prazer a ela, fazer com que ela seja mais importante do que que o prazer da sua esposa seja mais importante do que o seu próprio prazer, né? A luxúria só pensa em si, né? Aquele casal que entra num sentimento de luxúria, o homem que busca a sua esposa somente por luxúria, ele não está preocupado com o que ela sente, com o prazer dela, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, ele está preocupado com si próprio. E muitas vezes ele atropela o sentimento e ele faz com que o sexo se torne algo ruim. Isso não honra o nosso leito nupcial, muito pelo contrário. Deus quer que no nosso relacionamento sexual, o amor, ele faça-se presente, e ele deseje sempre o melhor do próximo, né? Nós honramos o nosso leito nupcial quando nós importamos mais com o prazer do nosso cônjuge como que o nosso, né? Nós honramos o nosso leito nupcial quando o sexo te leva a celebrar mais do que o prazer, mas as alegrias, as dores, as dificuldades, as vitórias. Você permite que Deus restaure e promova uma vida sexual que te leve a viver uma vida plena. Isso faz com que o nosso leito nupcial seja honrado. Então eu gostaria muito que você abrisse teu coração para Deus hoje, verdadeiramente, e pudesse falar com Ele daquilo que você tem vivido. Se você não tem conseguido sentir, né, no ato sexual o prazer que a palavra nos promete ter, ore para que Deus restaure os teus sentimentos. Ore para que Deus transforme a sua vida e faça dela algo realmente prazeroso. E quando eu estou falando de vida, eu estou falando da sua vida sexual, do seu relacionamento íntimo com o seu marido, com aquele presente maravilhoso que Deus deu para aqueles que se unem e se tornam um casal de uma só carne. Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida sexual. Acredite nisso. Busque em Deus e busque aqueles que representam Deus e que possam falar, né, da palavra de Deus, das promessas de Deus para a sua vida, e possam orar e ministrar a sua vida a fim de que você viva o melhor. Eu queria agradecer a Deus por esse tempo que nós estamos passando junto, que essas palavras realmente toquem no teu coração e levem a você a tomar posse e viver o melhor que Deus tem para você. E para você, esposa, para você, marido, né, viver esse presente maravilhoso que Deus tem. Um grande abraço, até a próxima semana, onde nós continuaremos a falar sobre vida sexual. Deus abençoe.